e acompanhar conosco a escola bíblica e aprender juntamente conosco. A Adriele tem um versículo para ler para nós. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos aí nesse dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Estarei lendo um versículo em Salmos, capítulo 47. Deus, o Rei de toda a terra. Batei palma a todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é grande Rei sobre toda a terra. Ele nos sujeitou povos e nações sob os nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu entre aplausos, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com salmos. Hoje o Senhor nos convida a estar adorando e exaltando o nome dEle. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, de estarmos Te louvando, Te exaltando o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos ser, Pai querido, usados nas Tuas mãos, Senhor, para Te exaltar, Senhor, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus querido, venha abençoar esta manhã, Senhor, essa escola, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados, Senhor. Que os irmãos que estarão assistindo em suas casas, Senhor, possam estar colocando em prática, Senhor, aquilo que eles aprenderem, Senhor. Guia-nos, Senhor Jesus. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado, Senhor.
os cativos, libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Cativos, libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e razão de viver neste mundo tribuloso, que nós possamos verdadeiramente adorá-lo e confiar nele, que tudo
será resolvido conforme a sua vontade, Sim, Deus. Obrigado, Senhor, que o teu querer possa se cumprir em nossas vidas, Senhor, que a cada dia mais nós possamos nos colocar diante da tua presença para te louvar, para te agradar, Senhor, por aquilo que tu és, Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que tu és, Senhor, nosso Deus, porque o Senhor é o Deus tremendo, Jesus. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos passar já para o professor da Escola Bíblica. Bom dia, igreja, Escola Bíblica Dominical. Bom dia a meus alunos. Rodrigo está fazendo aniversário hoje? Aí um aluno meu está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, Rodrigo, Deus te abençoe. Lembrando também dos outros alunos, pessoal, que eu tenho sentido falta do olhar de vocês, da necessidade de vocês em fazerem as perguntas. Aí em casa onde vocês estão, quero desejar que estejam bem e que o Senhor possa nos abençoar nessa Escola Bíblica Dominical. Pastor Mauri pediu para que eu fizesse uma lição baseada no texto de Mateus, capítulo 28, do 19 a 20, pensando estrategicamente como igreja, né, ele já quer trabalhar PGMs e quer trabalhar questões de discipulado. Então ele pediu para que eu falasse sobre o tema discipulado, ide e fazei discípulos. Eu estava ouvindo os irmãos aqui cantarem e pedindo a Deus um início. É uma forma de introduzir esse estudo. E veio à minha mente o grande mandamento de Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como você deve amar a ti mesmo. Com o que isso tem a ver com discipulado? Eu queria usar exatamente esse texto para demonstrar a questão do nosso relacionamento vertical com Deus e do nosso relacionamento horizontal com as pessoas, com os indivíduos. E nessa relação de amor deve existir o quê? Neste relacionamento de amor e de amizade, de contato com Deus verticalmente, com o próximo horizontalmente, tem que haver ensino, tem que haver relacionamento, tem que haver aprendizado, descobertas, caminhadas. Então, para que nós tenhamos este relacionamento de amor verticalmente com Deus e horizontalmente com o nosso próximo, nós temos que ter essas questões. Eu quero ler então para vocês Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando então esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês, e também disto eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui eu entendo que discipulado está assim prescrito em duas formas, em duas fases. Como eu disse aqui no grande mandamento de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas, verticalmente, num discipulado de relacional com Deus, onde nós aprendemos com Deus, e num relacionamento com o próximo, e até o próximo como você deve amar a ti mesmo, onde nós devemos ter um relacionamento com o próximo. Então isso pode acontecer nas nossas vidas cotidianamente, diariamente, no mesmo momento em que nós estamos tendo um relacionamento com Deus, aprendendo com Deus, nós podemos ter um relacionamento com o próximo, ensinando ao próximo aquilo que nós aprendemos com Deus e com o Espírito de Deus. Então, para falar sobre o conceito de discipulado, eu quero utilizar como ilustração que o conceito de discípulo
e discipulado, ele não teve início com Jesus Cristo e nem com o cristianismo, né? Seguir um mestre é aprender com ele. Isto remonta à filosofia grega, Sócrates e Platão, que séculos antes de Jesus já tinham seus próprios discípulos. Todavia, diferente deles, Jesus revolucionou a relação entre o mestre e seus discípulos, porque enquanto os mentores da filosofia grega, os alunos procuravam seus professores para tê-lo como os mestres, agora no cristianismo Jesus soberanamente convoca os seus discípulos, ele busca os seus discípulos de uma forma diferente de como era atuado na época ali dos gregos na filosofia, onde os alunos procuravam o mestre. Jesus é que procura os seus alunos, né? E as origens bíblicas do discipulado cristão está lá no Antigo Testamento. Se nós formos estudar alguns livros, alguns textos, como Isaías capítulo 8, versículo 16, no sentido de ensinar, de instruir. Então, contudo, podemos afirmar que o discipulado na Bíblia remonta aos tempos veterotestamentários, antes do Novo Testamento, antes ali de Jesus Cristo, né? Vamos ver aqui um exemplo de Josué, né? Que auxiliava Moisés desde a sua juventude. Está registrado lá em Números, capítulo 11, versículo 28, que Moisés tinha um relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e tinha um relacionamento com Josué, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse processo de aprendizado, nesse processo pedagógico de ensino, nós estamos sempre verticalmente ligados a Deus e horizontalmente ligados ao próximo. Então, aqui nós temos o exemplo de Josué, né? Muitas vezes, ali, Moisés tinha o teu relacionamento com Deus, buscando as suas informações, o seu aprendizado, o seu ensino, buscando saber qual é a vontade de Deus para com ele e qual era a vontade de Deus para com o próximo. Então Moisés, nesse relacionamento amoroso com Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, passava o teu ensino, aquilo que ele aprendia, aquilo que ele tinha como propósito, a Josué no seu relacionamento com o próximo. Então é isso que eu gostaria que a nossa sala compreendesse, que vocês que estão me ouvindo aí compreendessem, né, a importância do grande mandamento de Jesus, no amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como ti mesmo, como um processo pedagógico de ensino e de amor, né, de algo que produz transformação no ser humano. Então, algo muito importante para nós entendermos hoje, segundo aqui o autor da revista, a relação entre o mestre e o discípulo era uma característica comum no mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. No período do Novo Testamento, então, encontramos os fariseus e João, o batizador, que tinham então seus discípulos, está lá registrado em Marcos capítulo 2, os quais seguiam, muito antes de Jesus, os seus tutores, seguiam os seus mestres, seguiam os seus ensinos e seus respectivos mestres, isso já ali no período de Jesus Cristo ali, né? Então a chamada para o discípulo cristão, ele acontece, nós devemos entender, a partir do processo de conversão e de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa ali, né? O discipulado sempre começa. Todo cristão é um discípulo. E a partir do seu momento de experiência de conversão, você começa um discipulado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Algo parecido com uma relação vertical, onde você vai ser treinado por Deus, você vai aprender a amar a Deus, e esse amor se aprende via relacionamento, esse amor aprende-se via aprendizado, ensino, dar e receber, conhecimento e entendimento. Então isso
A questão discipulado, ela começa na vida do crente a partir do momento de sua conversão. Como já vimos, Jesus é quem chama os seus primeiros discípulos. Está registrado ali em Mateus capítulo 4. Ele mesmo declarou: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a dar frutos. Então Jesus faz essa escolha. A partir do momento em que você entrega a sua vida a Cristo, que você faz esta escolha de conversão, de caminhar, você então entrega a tua vida à cruz. Você é escolhido por Cristo para ser alguém que produz fruto. Portanto, nós devemos aprender que para nos darmos frutos é necessário a regeneração, a conversão, a santificação, que ela é proveniente de Deus, né? Olha o mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, temos que ter um relacionamento. Olha, vamos usar o exemplo de um casal, de um jovem. Um jovem gosta de uma menina, ele namora uma menina, olha para aquela jovem, para aquela menina, né? Mas ele só vai passar a ter um amor genuíno para com aquela menina a partir do momento em que ele buscar um relacionamento com ela. E neste relacionamento que ele busca com ela, ele vai aprender, ele vai descobrir, ele vai fazer uma leitura daquela pessoa, daquela jovem. Ele vai começar a ler a vida daquela jovem, o que ela gosta, o que ela não gosta, e ele vai ter um relacionamento. Para aprender a amar, ele vai ter que aprender a ensinar e aprender a ser ensinado. E aqui diz que para nós termos um relacionamento frutífero, nós precisamos de primeiro ter uma regeneração divina. Primeiro precisamos ter um relacionamento com o Pai, com Deus, de várias formas. Isso pode acontecer conosco. Numa pregação do pastor Mauri, num estudo, estamos tendo um relacionamento com Deus. Numa leitura bíblica, num texto bíblico, numa oração, num contexto de sofrimento e de dor e de conversa com Deus, nesse relacionamento, nesse processo de regeneração, é um processo de discipulado, onde o verbo ensinar, o verbo caminhar, está ali inserido dentro do processo de regeneração. Então, primeiramente, nós temos que entender que dentro do discipulado nós temos que ter um caminho com Deus, para estarmos preparados para termos um caminho horizontalmente com o próximo, de discipulador do próximo. Sermos discipulados por Deus através da regeneração, cuja resposta humana ao chamado de Cristo chama-se conversão, né? Jesus, ao declarar que quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo, quando ele diz ali em João capítulo 13, ele deixou claro de quem é limpo, já passou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e daí então ele está limpo, lavado e regenerado no sangue do Cordeiro. Quando Mateus, que está aqui escrevendo para nós o capítulo 28, quando ele se converte, ele convida Jesus para ir à sua casa, e ali também ele convida os seus colegas de trabalho e de profissão. Mas os fariseus, aqueles religiosos da época, criticaram Jesus, porque eles estavam no meio de pecadores. Eles estavam no meio de pessoas que não seguiam uma certa metodologia, estavam em meio de um grupo de pessoas que não formalizavam e não estavam metodicamente seguindo alguns costumes, seguindo algumas formalidades, né? Mas Jesus vai mostrar algo muito importante para nós e que nós devemos aprender nessa passagem: a diferença entre princípios e métodos. A diferença entre princípios e formas. Isso foi muito importante na vida de Jesus Cristo, e nós devemos aprender com este exemplo aqui hoje, né? Porque nós devemos levar como base no discipulado os princípios, e não as formas e os métodos, e nem os modelos, né? Jesus
deixou de fazer a coisa errada, se baseando em princípios. Toda vez que os religiosos questionavam ele através das suas formas e dos seus métodos, Jesus respondia a eles com amor e com princípios de humanidade. Nós podemos ver isso em várias passagens, na questão do sábado, nessa questão daqui de não se de ser criticada por comer com pessoas que eram ditas pecadores. Jesus estava discipulando os seus discípulos, estava ensinando os seus discípulos que os princípios eram maior do que os valores, era maior do que os métodos, era maior do que os modelos, que ele não precisava seguir os modelos judaicos da época, dos religiosos da época, não precisava usar até mesmo códigos e posturas, né, que estava registrado na Bíblia, para poder amar aquelas pessoas que ele amou, a mulher adúltera, o milagre no sábado, né? Por quê? Porque os princípios que havia no coração dele de Cristo, os princípios de amor que havia nele, sobrepunha os métodos e sobrepunha o modelo, a forma pela qual os sacerdotes, os religiosos e as pessoas da época jogavam sobre eles. Então, quando Mateus passa a seguir Jesus, ele passa também a aprender sobre isso, sobre o princípio. O princípio é a coisa mais importante, mais fundamental na vida de um discipulador, né? O princípio. E qual é o nosso princípio? Nós vamos descobrir aqui nesse estudo. A salvação que nos torna discípulos de Cristo, que é um dos estágios, às vezes você está no estágio. Aqui quando Mateus registra Jesus chamando os seus discípulos, os discípulos já haviam tido a regeneração, já estavam em processo de santificação, já tinham tido um relacionamento com Deus. Então ele está chegando num estágio em que Jesus chama eles. Jesus convoca eles e fala assim: agora você já teve um relacionamento com Deus, verticalmente de amor, agora vocês vá e tem um relacionamento horizontal com as pessoas. Ide por todo mundo, buscar ter amigos, buscar ter relacionamento com as pessoas e fazei discípulos, ensinando-os como eu vos ensinei. Então, num processo de discipulado que os discípulos já tinham acontecido, deles com Deus, deles com a presença de Cristo ensinando eles, agora Jesus diz para eles assim: agora vocês vão fazer isso lá horizontalmente com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que têm a necessidade de nós. Então a salvação que nos torna discípulos de Cristo também nos torna novas criaturas. Então, a partir do momento em que somos salvos e entramos em processo de conversão, naturalmente entramos num processo de discipulado com Deus através do Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ensina sobre isso. Nos tornamos novas criaturas. Então, novas criaturas, nós, os discípulos cristãos, tem seu início na regeneração, efetuada pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que gera contínua santificação, processo contínuo ao seguirmos a Cristo, como bem destaca o autor da revista: ser cristão significa ser discípulo. Não há cristão que não seja discípulo. Então, o discipulado, ele tem como início a nossa conversão, né? Como início, o seu discipulado se dá na sua conversão. A partir do momento que você se converte, você entra no processo de discipulado, de aprendizado, de relacionamento vivencial, de processo de amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E nesse processo de amar a Deus, há relacionamento, e nesse processo de relacionamento há princípios, há leituras, onde você faz a leitura do indivíduo, de Deus, e conhece a Deus, e Deus se conhece, e há um processo de troca, há um processo de troca, há um processo de ensino. Mas é importante você, meu amigo, e eu entender que o chamado para o discipulado tem as suas exigências. E Deus e Jesus, como ela é diferente do discipulado lá de Platão, de Sócrates, é Jesus quem chama, mas Jesus faz algumas exigências, e são exigências sérias,
né? O livro de Lucas mostra, Mateus mostra, porque nós entendemos que as igrejas hoje estão lotadas de evangélicos, né? As igrejas estão lotadas, o mundo está lotado de pessoas que se dizem evangélicas. Mas quem dentre esta multidão, geralmente, de fato, são discípulos de Cristo? Quem dessas multidão, de fato, são discípulos de Cristo? Então ali, quando Jesus fez o milagre ali no Sermão do Monte, há uma multidão com ele. Havia uma multidão com ele. Mas quem de fato, entre aquela multidão, era discípulo de Cristo? No nosso mundo de hoje, na igreja, no nosso dia a dia, nas igrejas que temos como irmã, no mundo evangélico, no nosso gueto, quem de fato são discípulos de Jesus? Então Jesus fez exigências, ele faz exigências. Quando ele busca a pessoa, ele tem algumas exigências que ele faz para o discípulo dele, né? Lucas narra que uma grande multidão acompanhava Jesus, mas ele lançou o seguinte desafio àquela multidão: se alguém quiser vir a mim, e esse alguém amar mais o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos e seus irmãos e irmãs, e amar mais a sua própria vida, mais do que amar a mim mesmo, não pode ser o meu discípulo, né? E também tem uma história que conta a respeito de um jovem que fala que primeiramente ele teria que despedir o pai dele, colocando o pai como o amor principal, e depois voltar a ter com Cristo. Ele diz assim, olha, então ele faz uma exigência, é o amor do discípulo para com o seu mestre, que tem que vir em primeiro lugar, tem que vir na frente, né? À luz do senso comum e da sabedoria do mundo, o desafio de Jesus parece então ser absurda, mas o chamado de Jesus tem prioridades, né? Certa vez alguém se ofereceu para segui-lo, mas quis primeiro despedir-se dos familiares. Está lá em Lucas. O pedido pareceu sensato, despedir-se dos pais primeiro, mas Jesus esclareceu que o reino de Deus deve ser prioridade. Por isso o discípulo que está apto ao reino de Deus, ele não retrocede em sua decisão. O discipulado essencial no Evangelho está acima dos próprios familiares e até das prioridades pessoais. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, como bem sintetizou Martinho Lutero diz assim, que uma religião que não oferece nada, que não custa nada, que não padece nada, também não vale nada. E Cristo, então, a chamada para o discipulado tem as suas exigências, e Cristo, então, faz essa exigência, né? Mais adiante, nos versículos 28 e 31, Jesus adverte que tomar decisão e segui-la sem envolvimento no discipulado é tão absurdo quanto construir um prédio sem calcular o custo ou entrar numa guerra sem condições de enfrentar o inimigo em campos de batalha, né? Tem alguns textos que Jesus fala sobre isso, que se você não tiver o princípio, se não tiver, não adianta você entrar numa batalha, se você não adianta entrar numa guerra. Mas nós devemos compreender também como um ser discipulado, um ser discipulador, ou ser um discípulo, nós devemos aprender sobre a questão contínua da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo tem um papel fundamental na questão do discipulador, do discipulado e do ser discípulo. Por que ele tem uma ação, ele tem uma função importante? Porque chegou um ponto que Jesus caminhou com os discípulos e que Jesus pôde ensinar pessoalmente a cada um como deveria ser as coisas. O texto que nós temos aqui como base, de Mateus 28, 19 e 20, Jesus está falando para que agora, após um relacionamento de santificação com Deus, de discipulado com Deus, que eles passem a ter um relacionamento agora com as pessoas, um relacionamento com as pessoas. E ele diz assim: eu estarei com vocês aonde vocês estiver,
até o fim dos tempos. Mas Jesus ali interrompe, mais ali na frente Jesus morre. Mas Jesus deixa bem claro ali no Evangelho de João, que ele deixaria com eles, com os discípulos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador. Então, para um discipulador é importante entender a necessidade e o fator espiritual do poder do Espírito Santo na sua vida. Porque Jesus agora, ele te passa esse bastão, ele passa esse bastão para o Espírito Santo para caminhar com você como discipulador. Quando nos tornamos seguidores de Cristo, ele próprio passa a habitar em nós na pessoa do Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 11. Além do mais, ele nos guia, opera a favor de nossa adoção e testemunha ao nosso espírito, através do nosso espírito, ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito que há em nós que traz esse testemunho de que nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que testifica que nós somos filhos de Deus. Então ele é importante no processo de discipulado, porque o que Cristo ensinava em vida, agora o Espírito Santo ensina em morte, Jesus morreu e o Espírito Santo continua o processo. Antes de sua morte, o Senhor Jesus prometeu que ele, o Pai, enviaria aos seus discípulos outro Consolador, está registrado no livro de João, que ficaria conosco para sempre. Por isso os discípulos ficaram apenas sem a presença física de Jesus, com sua ascensão aos céus, pois o próprio Senhor estaria presente na pessoa do Espírito Santo para a condução da comunidade dos discípulos e para a condução da igreja, como verdadeiro vigário de Cristo na terra, ou seja, o substituto de Cristo. Sendo assim, o Senhor Jesus prometeu que com a vinda do Espírito Santo, seus discípulos seriam sempre orientados na direção certa. E é por meio do Espírito Santo que Jesus nos garantiu estar conosco e estar nesta consumação final, estar conosco até os últimos tempos. Jesus fala ali no versículo que eu li em Mateus 19, 20. Nós, como discípulos, também podemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus em todas as nossas atividades. Por isso é importante sabermos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito, que é paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, dando as características morais, éticas e espirituais daquele que deve ser a nossa referência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai nos ajudar a constituir a personalidade de Cristo, que é importante no discipulado. Por que é importante, classe? Porque o método, o modelo é menos importante do que o princípio, e o princípio é Deus, Jesus e o fruto do Espírito. Então você precisa de paz, você precisa de amor, você precisa de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, para usar como ferramentas no processo de ensino, no processo de instrução, no processo de educação, no processo de amor, Porque amar vem de relacionar, vem de ter relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, verticalmente, e amar a teu próximo como você deve amar a ti mesmo, discipulado, Então, como o discipulado é uma ação contínua com o Espírito Santo, o discipulado também, o cristão, é uma união contínua com Cristo. Cristo precisa existir em nós, porque a forma, o modelo, o método é menos importante do que o princípio, e o princípio é Jesus. Então, continuamente Cristo tem que estar conosco, deve fazer parte do nosso ser Cristo. O discípulo cristão, como já vimos, visa dar o fruto. Qual é o fruto? Paz. Você tem que levar paz onde você vai. No seu discipulado você precisa levar paz, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade,
Então tudo isso você deve levar, isso são frutos, né? O capítulo 15 de João contém as palavras mais significativas de Jesus acerca de nossa união com Ele. É um dos textos que eu acho, meus amados, mais importante que tem, que é o texto da videira, né? A verdadeira videira, para que nós, seus ramos, não sejamos infrutíferos, né? É Cristo, por meio do Espírito Santo, quem concede poder à igreja formada de discípulos vinculados a Ele pela fé para darem fruto. Porque então ele utiliza ali a ilustração da videira, que nós temos que estar ligado em Cristo como a videira está ligada ao solo, né? E que ela vai dar os nutrientes para nós necessários. Quais são esses nutrientes? A personificação de Cristo Jesus através dos seus dons e do seu fruto espiritual. Nesse vínculo com Cristo, os discípulos são retratados com todas as letras nesta bela passagem de Paulo. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seguindo o raciocínio de Paulo, o discipulado é uma vida plena neste mundo em união com Cristo, onde o discipulador ele vai estar sempre neste relacionamento. Esse grande mandamento de Jesus, ele não deve sair da nossa cabeça. Amar a Deus. Amar significa relacionamento, aprendizado, ensino. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, na grande comissão, no Ide de Mateus, no capítulo 28, é justamente isso. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: vocês estão tendo um ótimo relacionamento comigo, e eu estou mostrando para vocês a vontade do Pai. E agora vocês, neste amor, tenha também um relacionamento com o próximo. Ide. E estar envolvido com eles, sejam envolvidos com eles, envolvam-se em amor com eles e discipulem e façam o que eu fiz com vocês, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem num relacionamento de amor, num relacionamento de fé e de esperança, né? Então, queridos, os discípulos trabalham para que os outros conheçam Cristo, para que outros conheçam, os discípulos trabalham para que outros conheçam a fé cristã e cresçam nela. Na lição, no estudo que o pastor me encaminhou, ele disse que aqui o discipulador sempre será o modelo, né? Sempre será um modelo. Nesse sentido, para o discípulo seguir. Ele sempre será um modelo para o discípulo seguir. Mas o que é ser esse modelo? O próprio Jesus demonstra no seu caminhar com os seus discípulos o que é ser esse modelo, né? De um mestre, de um amigo, de alguém que tem relacionamento com seus discípulos, de alguém que sabe ler as necessidades dos seus discípulos, fazer uma boa leitura da vida dos seus discípulos. Pedro tinha uma sogra, sua sogra era enferma. Pedro tinha aquela dificuldade com que Jesus soube conviver com a dificuldade de caráter de Pedro, ali na hora da orelha decepada, do soldado que decepa a orelha, Pedro decepa a orelha. Pedro sabia fazer uma leitura de vida de cada indivíduo, de cada discípulo que ele tinha. Jesus sabia que em determinado momento ele tinha que chamar somente aqueles 3 discípulos, que no momento ali da transfiguração ele não pega todo aquele grupo de discipulados que ele tinha, que era uma multidão. A Bíblia mostra em alguns casos 70 e depois em outros casos maiores. Ele convida apenas 3 discípulos para vivenciar com ele determinado assunto. Jesus, fazendo uma boa leitura do seu discipulado,
ele escolhe uma pessoa para estar ao lado dele. Então, assim, o discipulador, ele é um modelo, né? E esse modelo é a imagem de Cristo. Nós devemos moldar em nós a imagem de Cristo. Olha, vamos ver um outro exemplo super importante, que é o exemplo de Paulo. Aconteceu uma coisa lá muito importante, lá numa cidade, começaram a adorar Paulo. Paulo disse para eles assim: olha, não sede meus imitadores, mas sede imitadores de Cristo como eu sou. Então o modelo, Paulo tirou ele como modelo. Paulo, não, eu não sou o modelo é Jesus Cristo. Então o discipulador é um modelo. Mas quem é esse modelo? É o princípio. Quem é o princípio? É Jesus, né? E o próprio Jesus mostrou isso para nós, né? Nós temos que, como discipulador, ser como Jesus, né? Entender os sentimentos, as emoções das pessoas a quem nós vamos discipular, porque nós vamos escolhê-los, e nisso, quando a gente fazer essa escolha, nós temos que fazer uma pesquisa de campo. Se você escolhe uma profissão, antes de você fazer essa profissão, ou se você escolhe qualquer um assunto, você vai fazer uma pesquisa de campo. E o discipulador, ele tem que ser um bom entendedor em relação de pessoas, do que são aquelas pessoas, né? E o que é o discípulo? Discípulo é a pessoa que segue os ensinos de um mestre, né? E quem é o nosso mestre? Né? É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulo é aquela pessoa que é ensinada. Discípulo é aquela pessoa que é treinada. Discípulo é aquela pessoa que é o aprendiz. Por isso é importante entendermos que é um relacionamento de amor. E que é nesse relacionamento de amor que você ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. É nesse relacionamento de amor, amar ao próximo como a ti mesmo, que você treina. E é nesse relacionamento de amor que você aprende. E necessariamente você não precisa ser o cara. Você pode ter os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus problemas, mas no processo de aprendizagem, no processo pedagógico, você pode se demonstrar nas suas fraquezas, como você resolve os seus problemas, como a Bíblia te ensina, né? Como você aprende com a igreja. Então, essa transformação, ela acontece à medida que o discipulador e o discípulo vai se envolvendo em relacionamento de discipulador e discípulo, com alguém que está mais avançado no conhecimento da palavra de Deus. O discipulador sempre deve estar na frente do discipulado, porque ele é um caminho a ser seguido, é uma referência a ser tomada. Então é muito importante ter como base a questão do princípio e não do modelo. Ali na questão de Paulo, eu dei um exemplo bom, onde Paulo diz assim: olha, não sou eu o modelo é Jesus Cristo. Então é importante nós entendermos isso. Para concluirmos a lição de hoje, queridos, Jesus chama seus discípulos para segui-lo. Ali em Mateus capítulo 4, versículo 19. Convida-os para serem transformados por ele. Processo de transformação e processo de conversão. E não para ser uma elite de filósofos. Né? Porque os alunos que procuravam os filósofos queriam ser uma elite filosófica. Mas Jesus não chama os seus discípulos para ser uma elite, mas sim para ser um servo. A grande lição de Cristo é lavar os pés, é ensinar os discípulos a lavar os pés das pessoas. Então, é uma das grandes exigências de Jesus. Ele não chama para nós sermos maiorais, mas ele chama para ser intelectuais, não para sermos um maioral intelectual, um maioral moral, né? Mas para que tenhamos princípios e para que sejamos servos, né? A diferença do chamado de Cristo, do ensino. O chamado para o discipulado não visa ao autoconhecimento, mas sim visa ao autoexame espiritual. Né? O discipulado cristão, a ideia não é o autoconhecimento, mas é um autoquestionamento espiritual.
né? Um autoexame espiritual, de transformação de vida, de transformação de ser, deixar de estar para estar sendo, né? O Espírito Santo inicia-se essa transformação. Ele quer fazer de nós grandes homens, né? Um autoexame de vida e de mudança. E é somente pela ação do Espírito Santo que se inicia essa transformação tão radical na nossa natureza. Nós somos orientados a viver a vontade de Deus, fazer a sua vontade. Está lá em João capítulo 16. O discipulado cristão não nos torna árvores floridas. É muito importante essa ilustração da árvore, né? O discipulado não nos torna árvores floridas, mas ele nos capacita para dar frutos. A nossa grande essência não é atingir a beleza da flor, mas é produzir o fruto, dar-se humildemente, né, como fruto, na transformação de vida das outras pessoas. Então a palavra discípulo tem o mesmo radical de disciplina e se refere a um seguidor que aprende com seu mestre e também põe em prática aquilo que aprendeu. O discipulado cristão, portanto, inicia com a entrega a Cristo como Senhor, né? O discipulado inicia nesse processo de conversão, desenvolve-se à proporção que a pessoa vai tendo comunhão com Deus, com Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e obedece aos seus mandamentos. O discípulo aprende a verdade em Cristo somente por obedecê-la, né? Então é o radical, disciplina e discípulo. O chamado para o discípulo cristão não foi só para aquela época e também é para os dias de hoje. É importante aqui a gente frisar esse entendimento, né, de que há uma multidão de cristãos, há uma multidão de evangélicos, mas quem realmente é discípulo de Cristo? Devemos aqui entender que discípulo de Cristo é aquele que entende que há um chamado e que há regras e que há um valor que Cristo dá a nós, né, para esse chamado. Há uma exigência muito forte. E a exigência é colocar em primeiro lugar, ter ele como princípio básico do nosso discipulado. Nós devemos então ter também, amado, o entendimento de que isso continua na ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, porque Jesus colocou ele à disposição desse processo. Isso implica também entender que Jesus deve ser essa união contínua. Sempre temos que estar ligado na videira, né? Sempre temos que ver aqui a parábola da videira. Sempre devemos ter Cristo para podermos darmos frutos. E essa é a mensagem da escola bíblica para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, a lição e tenha entendido o momento em que Deus fala através de Mateus, num período em que Mateus Cristo compreendendo que as pessoas já haviam tido uma fase de aprendizado, uma fase de santificação e de regeneração e de salvação, que já tinha vivido uma fase de amar a Deus sobre todas as coisas, e agora Jesus convoca eles a amarem ao próximo, ide por todo mundo e buscar e ter um relacionamento com as pessoas que vivem neste mundo, os ensinando como vocês foram ensinados no relacionamento que vocês tiveram com o Pai, no momento discipulado com Deus. Então é importante dizer que esse é um processo que pode acontecer na tua vida no momento em que você está participando da primeira igreja batista, no momento em que você está vivendo a sua vida de aprendizado com Deus, sendo discipulado constantemente através da escola bíblica, através da palavra de Deus, através da leitura, da pregação do pastor. Neste momento, você está sendo convocado por Jesus para ir e fazer discípulos. Neste momento em que você está vivendo uma vida de discipulado diária, está sendo instruído pela palavra de Deus, num relacionamento através de oração, neste momento de discipulado em que você está sendo discipulado por Deus, você está sendo convidado para ir
e fazer o mesmo com as pessoas que estão lá fora. Ok? É um ciclo que se fecha como uma aliança. Não tem início e não tem fim. O início será sempre no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, no processo de conversão. Daí você entra em processo de discipulado. Amém? Então quero terminar mais uma vez com um grande mandamento. Jesus Cristo é muito sábio, quando ele transforma todos os mandamentos nesse mandamento só, onde ele diz assim: amar a Deus acima de todos e a teu próximo como você deve amar a ti mesmo. Isso é discipulado, isso é relacionamento, isso é ensinar, transformar e levar as pessoas em amor. Amém? Vamos orar, amados? Pai querido, nós queremos agradecer a atuação e a ação do Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, estenda, Senhor, Teus braços de amor e misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um destes que estão nos seus lares. Cada filho, cada filha do Senhor, meu Pai, vivendo esse processo de discipulado e tendo também que ser discipulador, e entender, Senhor, que precisa ter o amor como base fundamental no processo de ensino, que o Senhor possa, Senhor, estar restabelecendo essas vidas, encorajando, preparando, Senhor, para o grande movimento da sua igreja, entender qual é o objetivo, qual é a vontade da igreja, qual é a sua vontade, Senhor, sobre nós, fazendo, Senhor, de nós pessoas que são referências no mundo de hoje, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, trazendo, Senhor, sobre nossa saúde, integridade, princípios, caráter, Pai, ética, moral, dando-nos, Senhor, conhecimento, mas acima de tudo, Senhor, não para que nós sejamos grandes sábios, mas para que sejamos servos do Senhor, Pai. Nesse caminho contrário, onde os humildes serão exaltados, Senhor. Então, faça de nós, Senhor, um destes humildes, Pai, para que nós possamos ser exaltados no Senhor. Pai, é a oração que eu lhe peço, pedindo ao Senhor, abençoe o Rodrigo no seu dia de festividade, de ano. Abençoe, Senhor, aqueles que aniversariam no dia de hoje também. Pai, esteja, Senhor, sobre a mente de cada ouvinte e esteja, Senhor, sobre a mente de nós, sobre esse dia, Pai. Te peço, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Oro, Pai, para que o Senhor esteja, Senhor, sobre a vida dos enfermos, daqueles que passam necessidade, daqueles que têm fome, daqueles que estão presos. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, lá onde o Senhor disse para que cada um de nós fôssemos, Pai. Os abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.